quando a gente entra no projeto nono, não vem com nenhum aqui no Game Override. Então a gente tem que colocar o BP Game Mode, que são as regras do nosso jogo que não sofrem alterações durante o jogo. Então, por exemplo, no meu jogo, para você ganhar, você precisa pegar o cristal da luz. E se você não pegar o cristal da luz, você não ganha. Isso não vai mudar no jogo inteiro. Tipo, é a regra base do jogo para você ter a funcionalidade. Essa é... eu adoro riscar na tela, agora sim. Que alegria. Porque eu tava passando com o mouse em cima, mas vocês não veem. Então tá. Essa é a minha regra do jogo. E aí a gente criou esse player controller que da primeira vez que a gente viu, eu fiquei me perguntando, tipo, cara, pra que essa porcaria? Tipo, não faz sentido nenhum. E eu achei que isso aqui fosse o meu joystick. Porque era a única coisa que fazia sentido pra mim. Isso aqui é um joystick, tá? Pra quem não sabe enxergar. Só que isso não é o joystick. O player controller, ele vai te fazer uma conexão entre a interface do jogo e os inputs. E os inputs, sim, são os controles físicos. Então, quando a gente vai lá em File, Edit e coloca os inputs, é isso que a gente está configurando como controle. Que esse tipo de controle, na verdade, ele é uma ligação, ele é um link. Tipo, ele faz o caminho entre a interface e o input e as regras do jogo. Tipo, ele pega isso aqui, joga para a regra e ele é usado para controlar o personagem, que é o Palm. Então ele é usado como a base mesmo. Tipo, ele serve para sustentar o resto Isso. das Ele outras faz a blueprints. ponte. É como se ele fosse uma ponte entre esses dois. Aqui, quando a gente manda criar o Blueprint Class, a gente tem um Actor, um Palm, um Character, um Player Controller, um Game Mode e esses outros dois. Eu vou falar desses 5 primeiros aqui. O Actor, ele é um objeto que entra na cena. E um objeto que você pode interagir. Um exemplo de Actor que a gente já usou foi a luminária, as luzes, quando a gente colocava para interagir, para ligar e desligar. A porta é um exemplo de Actor. Mas os Actors não precisam ser objetos estáticos. Esse é um exemplo de estático. Mas se você coloca um inimigo na cena, ele vai ser um Actor. Por quê? Porque você pode adicionar e destruir. Então eles podem ser criados e mortos, sabe? Todo Actor pode possuir um spawn e surgir do nada no mapa. Então os inimigos geralmente são spawn. Então, Pode falar. qual a diferença entre ele e o character? Então, o caráter você pode controlar, o Actor não. Essa é a diferença. Ah, tá, entendi. O Hector só serve para você interagir com. Entendi. Isso. Você não tem. Tipo, você não pode fazer você não pode entrar dentro de um Actor e sair andando com ele. Tipo, possuir. A função do Entendi. player controller é justamente isso. É você, tipo, assumir um personagem. Você tipo, possuir um personagem, digamos assim. Entendi. E aí, beleza. A gente vai pro próximo, que é o Pawn. O Pawn é justamente isso. Ele é o jogador. Ele é o personagem do jogador. E não necessariamente só do jogador, mas, por exemplo, você está jogando um jogo multiplayer. Tem você e tem o coleguinha. O coleguinha também é um Pawn. E aí, eu não sabia qual era a diferença do character e o Pawn, porque para mim eram coisas muito diferentes. Mas, na verdade, os dois são a mesma coisa. Um character é um Pawn, só que ele é uma classe mais específica. Tipo, as coisas na Unreal, elas vão se especificando. Elas não deixam de ser o que elas são. Então, você perguntou se o Actor era... se um jogador não era um Actor. Então, o Pawn, que é o seu jogador, ele é um tipo de Actor, mas ele é um tipo específico. Ou seja, o Actor geral, ele não consegue fazer a função de um jogador, porque ele não é um Pawn. Mas um Pawn é um Actor. Tipo, tem... Vamos lá. Deixa eu explicar melhor aqui desenhando. Cadê a minha caneta? Beleza. Anotei. Então, eu tenho um Actor, que é todo objeto que eu trago para dentro da cena. Então, Ok. tipo, seja um quadrado, ou seja o meu inimigo. Ou seja até mesmo o meu personagem que eu tô jogando. Isso tudo é um Actor, porque eles são personagens, eles são objetos que são trazidos para dentro da cena. Só que eu não posso jogar com qualquer Actor, eu só posso jogar com o Spawn. Então o Pawn é um tipo de Actor, só que é um tipo evoluído, entendeu? Ele possui mais especificações. Agora você me confundiu mais do que antes. É como se, tipo, você tem um Hector, tem um Paul e tem Character. É como se, tipo, conforme eles fossem abaixando, eles fossem evoluindo de nível. Tipo... Pensa no Pokémon. Brincadeira. Eu tava pensando exatamente isso, tava cara. pensando Eles evoluindo, sabe?
Mas é exatamente isso, mano. Uma referência maravilhosa. O Hector, ele é um objeto. Todos esses três, eles são objetos e são... Peraí, deixa eu apagar. Esses dois aqui, eles são Hectors, porque eles podem ser colocados dentro da cena. Ok. Só que o Isso eu Hector entendi. não pode ser jogado. O Hector Sim. é só coisas externas a mim. Externas ao meu personagem. E o Paul pode ser jogado. E qual é a diferença entre o Paul e o Character? Simples. O Character, ele é um pouco mais evoluído que o Paul. Ele já vem com algumas funcionalidades prontas. Então, tipo, quando você cria um Paul, você pode colocar... Você ainda tem que colocar o seu personagem dentro. Você ainda tem que colocar a sua mesh, a sua blueprint. Você ainda tem que construir que ele pode correr, andar. Então eu tenho que fazer desde o início e o caráter eu, tipo, já Ele tenho já algumas vem com algumas coisas. construir o resto. Isso. Quero botar. É isso aí. Só que o Character, tá. ele só aceita personagens humanoides. Ou seja, ele não aceita, tipo, um cachorro, um gato. Ele não aceita quadrúpedes. Ele precisa de um personagem Poxa. nesse formatinho aqui. Por quê? Porque ele foi feito pra Entendi. seres humanos, entende? Uhum. O Character. Então, se eu, por exemplo, quiser colocar um personagem, tipo, como um cachorro, eu vou ter que usar o pão e vou ter que construir ele desde o início. Isso aí. Por isso que aqui nessa imagem eu coloquei que o personagem, ele tá dentro de pão. Que o Character, ele tá dentro de pão. Uhum. Então, beleza. A gente tem Ficou tão mais fácil a entender agora. Ufa! Então a gente tem as regras do jogo, que são esses dois aqui de cima. Qual é a diferença entre o Game Mode e o Game State? O Game Mode são as regras e elas não vão ser alteradas. Tipo, eu tenho 50 missões pra cumprir até chegar ao final do meu jogo, que eu tenho que pegar o cristal. Uhum. Essa é a regra do jogo e ela não vai ser alterada. Agora, o Game State, ele verifica o que está acontecendo para saber onde você está, o estado do jogo, o progresso. Então, por exemplo, eram 50 missões no total. Eu completei 30 até agora. Isso vai estar armazenado no Game State. Mas desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Então, mas aí esse Game State necessariamente ele se dispõe a fazer esse parâmetro no jogo inteiro ou de forma pontual? Por exemplo, digamos, vamos falar desse cristal aí. Eu tenho que coletar 5 cristais para formar um Capitão Planeta. Em toda a fase. Aí, esse Game State que vai dizer, tipo, já coletou 3 das 5 joias para formar o Capitão Planeta nessa fase. Ou ele é só no geral? Tipo assim, ele vai fazer isso automaticamente. Não, mas ele é mais, tipo... Então, ele é tanto geral, tipo, o jogo inteiro, tipo, ele tá na fase 30 de 50, como também ditas regras em forma mais específica, tipo, ele já pegou 3 cristais, desses 5 que tem que pegar em cada fase. O que eu quero dizer? Ele tá de forma inteira no jogo. Ele tá presente o jogo inteiro, independente das fases. Entendi. Tá, suave. Tipo, esses dois, eles vão estar presentes o tempo todo. Uhum. Mesmo que o seu personagem não esteja, isso aqui vai estar. Tá. Então é isso. O Game State, ele vai te fornecendo o progresso do jogo. Já peguei 3 joias do infinito. Eu tava louca pra você falar no Thanos. Não tem essa referência, desculpa. Mas, tipo, não só o progresso do jogo. Por exemplo, eu tô jogando multiplayer. E aí tem 5 jogadores, sabe? Tem 3 jogadores, tem 90 jogadores. Ele também me fornece a lista de jogadores, a pontuação que cada um tá fazendo, as missões completadas, todas essas coisas. Ele vai me fornecer todo o estado do jogo inteiro. Tipo, tudo que eu disser que pode ser configurado, ele vai estar me dizendo, e nesse momento você tem tantos personagens, nesse momento você tem tantas missões, nesse momento você tem tantos... Tudo isso. Tipo, ele vai processar tudo isso pra você. Calma, então deixa eu ver se eu entendi. No Game Mode você coloca essas coisas, tipo, que vai acontecer, que depois o Game State vai te fornecer as informações. Você bota todas as informações que ele tem que dar quando você, por exemplo, concluir essas missões ou conseguir determinados objetos. E aí, o Game State, ele te vai fornecer essa informação, tipo, quando você tem tantas coisas, você conseguiu, falta tantos para você completar essa missão. É isso? Cara, exatamente isso. Exatamente isso. Entendi. O Game State, ele precisa do Game Mode.
Mas o Game Entendi. Mode não precisa do Game State. Entendi. Então, show. O HUD é a sua interface. E isso aqui é maravilhoso. Eu tô louca pro Kleber chegar nisso. Tipo, eu não sei mexer muito ainda. Mas você tomou dano. Ficou vermelho em volta. Sabe aquelas cenas que fica vermelho, tipo Lara Croft? Adoro. Aham. Isso é HUD. Sua vida tá baixando. Tudo isso são questões de 2D que vão te dando os dados pra você ver. Uma coisa importante pra falar sobre Palm é que, sobre o Player Controller, é que cada jogador tem o seu. Tipo, cada personagem. Tipo, eu tenho 3 personagens num jogo multiplayer. Cada um vai ter o seu Palm, o seu controller e o seu HUD e o input. Ok. Isso aqui, o Game Mode vai ser Game Mode pra todo mundo. Uhum. Mas essas coisas aqui de baixo, fora do quadrado, cada um tem que ter o seu. Uhum. Mas Beleza. como assim? É porque, tipo, varia de personagem pra personagem as habilidades, é por isso? Varia as habilidades, varia a vida. Tipo, eu tomo mais dano que o Gui, eu tomo mais dano que você, porque eu sou retardado, Ah, jogo mal. entendi. Então, cada um vai ter seu próprio HUD. Vai aparecer, tipo, o que tá acontecendo com você que não tá acontecendo com o seu colega. Uhum. Tipo, em Mas Borderlands. quando você diz que cada um tem que ter o seu, eu entendi, mas não necessariamente eles vão ter que ser diferentes, mas cada um tem que ter o seu por questões de cada um Sim. controlar da forma que quer o próprio personagem. Isso aí. Eles podem ser iguais, Uhum. Show. com nomes diferentes, mas é isso aí mesmo. Show. Beleza, eu vou voltar aqui pra Unreal, parar de desenhar. Tranquilo. Você já tem esses 3, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e trocar. Lembra que tava none? A gente tem que colocar o nosso. Então, Uma perguntinha agora que surgiu. Você falou que cada um tem que ter o seu diferente, porque se um começa a jogar, ele começa a controlar o jogador dos outros, é por isso? então se eu colocasse, por exemplo, 3 personagens com só um player controller, e eu apertasse W, os 3 personagens teriam que ir pra frente no mesmo momento. E se Ah, eu... entendi, ok. É isso. Então, cada um tem que ter o Entendi. seu pra todo mundo poder jogar junto, sem ninguém estar interferindo no personagem de ninguém. Ok, ok. Agora entendi. Obrigada. Beleza. Passou no Unreal? Subiu Uhum. aquela imagem? E o WhatsApp do lado. Vacilões. Beleza. Agora a gente vai vir aqui naquele cantinho de Game Mode Override. Uhum. E a gente trocou o BP, a gente tem que trocar os outros também. Aí a gente vai trocar o Player Controller pro que eu criei, o Game State pro que eu criei, e o Default Pawn, que é o seu personagem, a gente tem que criar ainda. Então a gente... Se a gente fosse fazer um cachorro, ou uma caixa de papelão, ou, sei lá, o vento... Ah, uma coisa importante. O character, quando a gente cria, aqui, o character, ele já vem com uma mesh aqui, tá vendo? E você não tem como tirar essa mesh. Isso significa que ele ele precisa de um corpo. O BP, o Pawn, não precisa de um corpo. Então, digamos que eu quero fazer um jogo que o meu personagem principal é o vento. O vento não tem um corpo físico, uma matéria. Eu vou fazer um Pawn. Só que se eu quiser fazer isso no character, não tem como, porque eu preciso de um corpo. Independente, tipo, se eu quero fazer uma pessoa voando, eu posso fazer uma pessoa voando no character, mas eu não posso fazer nada sem corpo lá, sabe? Uhum. Beleza, é só isso. Então a gente vem aqui, vamos criar os inputs. Fala. Então, por exemplo, se a pessoa quiser fazer tipo um personagem ficar invisível, ele vai ter que fazer no Palm? Não, aí você pode fazer o mesh e mexer com opacidade. Aí você tira a opacidade do personagem. Ah, tá. Então vamos lá, vamos criar Edit, Project Settings, e a gente vai lá em Engine. Ah, uma coisa interessante que a Gabi mostrou no grupo, que eu queria mostrar pra vocês aqui, é isso aqui, ó. Os mapas. Uhum. Ó, o default a gente pode mudar pro o nosso Game Mode. Isso que eu peguei foi Edit, Project Settings, Maps and Modes, e aqui tem as opções. A gente vai trocar o BP para Game Mode. Mas isso aqui eu só queria mostrar que se você quiser, tipo, sabe quando toda vez que você entra no Reel, você entra naquela cena com as cadeirinhas irritantes? Uhum. Se você tem ódio disso, é só você vir aqui e trocar. Ah, entendi. Ah, aqui, ó, por sério? exemplo. Nossa, É sério. Eu fiquei tão aliviada quando eu descobri isso, de eu não aguentar mais vendo aquelas cadeiras, gente. pelo Cara, amor de eu tenho Deus. raiva Elas daquelas dão cadeiras, muita raiva. sério. Tá vendo onde tá Editor, Startup, Map, Setup? Aham. Você Uhum. clica nele e aí você troca. Tava em Minimal Default. Eu coloquei nesse Untitled Level, que eu não dei um título ainda.
Perfeito, eu amei. Pois Gente, é, ela vai aí fazer agora... brincadeira. É que a Cara, gente isso é não um salvou alívio. ainda. Então, quando salvar, tipo, vai ficar com o nome do nível, do level. É que não tá salvo ainda. Entendi. Então agora vamos para input. Tá. Project Settings, Engine, Input. Cara, os inputs, eles basicamente se dividem em Action Mappings e Axis Mappings. Não sei se vocês entenderam a diferença entre essas duas paradas. Mas é basicamente que o Action, ele não depende de um espaço, de um lugar no espaço. Tipo, você pode atirar com a sua arma independente de você estar em X70 e Y40. Tanto faz isso. Já o Axis, ele depende de um eixo. Então, a gente vai começar criando pelos Axis. Pra se livrar logo dessa parada de eixo. Tá aqui o seu personagemzinho. E ele tá aqui de boa. E aí você tem um X e um Y pro seu personagem. Você não pode fazer o personagem andar simplesmente desconexo de um mundo. Ele tem um lugar no espaço, ele tá andando numa direção. Então, tudo que estiver andando numa direção, tudo que estiver executando uma ação que tem a ver com o eixo, é o Axis. O Axis é em relação à movimentação do personagem dentro do espaço, certo? É isso. É isso que você quis dizer? É, isso aí. Então, vamos criar um mouse. Aí a gente vai voltar lá nos inputs. E a primeira coisa que a gente vai criar vai ser a movimentação do mouse, para direita e para esquerda. Direita e esquerda é o eixo X do mouse. Tipo, sempre que você for criar o eixo do mouse, você tem que lembrar o lado que você está mexendo a sua mão. Então, eu estou mexendo a minha mão para cima e para baixo, isso é o eixo Y. Para um lado e para o outro, isso é o eixo X. Como é o eixo X, a gente vai escrever mouse X. Aí, agora tem aquela diferença que acontece quando a gente mexe com Y. E eu vou mostrar aqui num desenhozinho. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa que é padrão dos controles. Isso não tem a ver com o Unreal, isso tem a ver com o computador mesmo, tipo o setup normal, tipo um mouse, um teclado, um monitor, ele funciona assim. Por padrão, o eixo normalmente, quando a gente estuda na escola, etc., o positivo do Y é para cima. Certo? Tipo, positivo aqui, negativo aqui. E aí aqui o eixo X, positivo aqui e negativo aqui. No mouse, isso acontece diferente. É invertido. O Y, ele é para baixo, o positivo. Tá vendo? Eu ia perguntar aqui agora, tipo, é o que tem que botar menos um ali, né? Tem que botar menos um. Muito. Ah, tá. Eu ia falar isso agora, pera. Aí eu não, pera, ela vai explicar. Isso é muito esquisito. Então, por que eu tô tentando explicar por que isso acontece? Porque da primeira vez eu não entendi de jeito nenhum. Que eu fiquei, cara, tipo, tá legal, coloquei menos um, funcionou, mas por que tá funcionando agora? O mouse, por padrão, tipo, é uma coisa estabelecida de mercado, não tem a ver com o Unreal. O positivo do mouse é para baixo. Por isso aqui a gente coloca menos um para quando você empurrar para cima, ele subir. Ou seja, aqui tá indo para baixo e aqui tá indo para cima, negativo no Y. Assim, se você pensar, tipo, de forma, como é que fala? De forma visual, quando você tá indo para baixo com o mouse, quando você tá arrastando para baixo alguma seta, você tá revelando algo. Então, tipo, você tá acrescentando algo à sua imagem. Show. Se você pensar desse jeito, você tá o Sim. Y é igual a positivo. E quando você dá um zoom na tela, você sempre acaba no canto esquerdo. Aí você tem sempre que ir puxar a barrinha para direita para poder carregar o resto da imagem. Por isso você pode considerar como positivo. Se você pensar desse jeito, aí até vai. Perfeito, Bruna. É exatamente isso. Então, tipo, por isso que isso aqui não funciona aqui. E o que a Bruna falou, maravilhoso. Adorei. Então, galera, é isso. Coloca lá, bonitinho. Então, aqui a gente vai colocar menos um. Porque aí agora a gente inverteu esse padrão. Então, de fato, quando jogar pra cima, vai jogar pra cima. Quando jogar pra baixo, vai jogar pra baixo. Vamos terminar, então, de criar o walk. Tipo, todos os eixos. Vamos andar pra frente, pra trás. Andar pra um lado pro outro. Então, walk forward, W, S. E aqui, a gente definiu que o padrão é ir pra frente. Então, o positivo é ir pra frente. Se eu quiser ir pra trás, eu tô indo negativo, porque eu tô indo contra o fluxo. Isso aí. Vai ser normal. Positivo, abaixo negativo. Ok. O único detalhe que Mas por inverte que é no só mouse esse mesmo. vai?
Ah, só no Porque- mouse. É só no mouse que funciona isso. Ah, Porque ok. o lance do mouse é uma coisa fora da Unreal. O resto dentro da Unreal é tudo normal mesmo. Aí eu vou colocar o Azinho, aí depois mais um, e aí coloco o D. Então tá, a gente definiu que ele vai andar pra frente, então o W é positivo e o S é negativo, porque tá indo pra trás. E agora a gente tem que definir o walk right, tipo, andar pra um lado e pro outro. Quando eu ando pra direita, eu tô andando positivamente, e quando eu ando pra esquerda, eu tô andando negativamente. Então o D, que é da direita, é positivo, e o A, que é pra esquerda, é negativo. Então agora a gente vai fazer só os action mappings, que são muito mais rápidos, muito mais fáceis, que é só tipo ação e pronto, ação e tecla. Tipo, jump, aí eu coloco a tecla, spacebar. Por que um jump não é relacionado com X? Então, eu também me perguntei a mesma coisa, mas é porque, tipo, pelo que eu entendi, você pode pular independente do espaço em que você esteja. Meio que ele entende que o jump você vai começar numa posição e vai terminar na mesma. Tipo, se você não tocar do W, você vai pular e vai descer e vai estar no mesmo lugar, exatamente onde você Entendi. começou. É como se ele não saísse do lugar, né? É. A única coisa que vai te fazer sair do lugar é se você apertar uma outra tecla. Então, tipo, pulei, apertei a outra tecla e ele vai se mexer. Mas é essa outra tecla que tá me dando a coordenada. Sim, agora faz sentido.